Vamos falar com Deus. Olá, queridos, bom dia, graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá, né? Vamos sim, vamos falar com Deus mais uma manhã de campanha, orando, clamando, glorificando e exaltando ao nosso bendito Deus, pedindo que Ele, é claro, nos encoraje, nos fortaleça, nos dê, aleluia, da sua graça, para que venhamos avançar vitoriosamente rumo às nossas conquistas. Não vou dizer para você, aleluia, que estamos em meio a um grande combate, porque com certeza nós estamos sim em meio a lutas e combates. Porém, não podemos desanimar, porque Deus sempre tem um tempo de novidade para a nossa vida. Então, se você está atravessando o seu deserto hoje, enfrentando lutas, tentações, batalhas, perigos, adversidades, lutos, enfermidades, é claro que ficamos nesse primeiro momento, neste primeiro instante, meio que atribulados, meio que preocupados, meio que perplexos. Há quem fique desnorteado, perplexo, admirado. Porém, nessa manhã nós queremos, em nome de Jesus, de alguma forma colaborar com um ânimo novo através da palavra. Afinal de contas, a palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é como um martelo. A Bíblia diz que ela é como a força, aleluia, que encoraja o homem para novas conquistas. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, não pense em miséria, em derrota. Pense nas promessas que o Senhor nos tem feito. Pense naquilo que Ele nos tem prometido. É por causa disso que eu verdadeiramente continuo todos os dias orando, clamando, jejuando, buscando, e eu tenho certeza que conquistando também, porque ainda que nesse primeiro momento, em alguns momentos, o inimigo tente se levantar contra nós e esmorecer o nosso coração, todavia a nossa fé, ela não está alicerçada nos ataques, na fúria que vem do inferno contra nós. O anseio da igreja está na promessa feita pelo Senhor. A Bíblia diz que passará céu e terra, mas a promessa que o Senhor nos fez, essa está de pé. E é por causa dessa promessa, é por causa desta palavra, é por causa, aleluia, desse legado que temos através da cruz do Calvário que nós estamos aqui. Porque nós temos um Deus bendito que nos fortalece em meio às lutas e nós podemos, é claro, sempre recomeçar. Podemos sempre olhar para o alto, podemos sempre caminhar, mesmo que angustiado, desgostoso, atribulado. Deus, o Senhor, Ele sempre nos dá uma oportunidade de recomeço. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, joga fora essa preguiça, joga fora esse desânimo e diga: Deus, me fortalece e me encoraja para que eu possa, em nome de Jesus, vencer essa dificuldade, passar por cima do meu limite e glorificar o teu nome em mais um dia. Quando nós fazemos assim, queridos, verdadeiramente, nós, aleluia, ficamos melhor. E é por isso que estamos aqui hoje de manhã. Eu recebi, aleluia, uma mensagem de um irmão dizendo: pastora Ivna, desde que eu voltei para a igreja, desde que eu estou indo para a igreja, a minha cabeça está um embaraço total, está confusa. Eu já não sei nem o que pensar. Eu digo: meu filho, não pense. Quando a gente fica pensando na derrota, quando a gente fica pensando no problema, quando a gente fica potencializando aquilo que para nós verdadeiramente não tem força maior do que nós não iremos ter poder para vencer. Hoje de manhã eu estava falando com uma irmã e ela estava dizendo: pastor, eu ando tão atribulada que nem dormi direito, eu não durmo mais pensando no final do mundo. Não é só ela não, tem muita gente assim. E quando a gente para verdadeiramente para olhar para esse 1 milhão de mensagens que estão dizendo aí que o mundo vai se acabar, estão dizendo aí que uma onda vai destruir, varrer a nossa cidade em Fortaleza, vão dizendo por aí em todo o tempo que esse monte de coisa vai acontecer daqui para o ano que vem. Irmão, tu tem noção como é que fica a cabeça de pessoas ansiosas diante de uma avalanche de palavras negativistas? Lembre-se, há poder na palavra. E quando nós somos envolvidos nessa zona de palavras depreciativas, verdadeiramente não tem como ficar animado, não tem como ficar encorajado diante de uma palavra que ela tem sido uma frequente na nossa vida de total destruição.
então? Pelo amor de Deus, não existe super-homens não, meu irmão. A Bíblia fala que quando o próprio Jesus, ele entrou ali naquele processo que antecedia a sua crucificação, a sua prisão, ele chorou, não, ele derramou lágrimas de sangue, porque humanamente falando, nós já temos na nossa própria formação, sentimentos que são medo, a insegurança, o frio, a adversidade, tudo isso com certeza junto vai somatizar um espírito de total fracasso, desânimo e derrota. Então nessa manhã, em nome de Jesus, faça o que eu disse para a irmã. Eu digo, irmã, a Bíblia fala que um ano para Deus é como 1000 dias. E 1000 dias é muita coisa. Eu viver mais 1000 dias, aleluia, vai dar tempo eu viver, reviver, sonhar, colher e glorificar o nome do Senhor. Então vamos viver a vida, trabalhar, recomeçar, plantar, colher, glorificar, nos alegrar na presença do Senhor sem perder o ânimo, porque verdadeiramente o homem desanimado, ele nada produz. Eu olho para mim mesmo, não estou falando de você não, irmão, estou falando de mim. Quando eu acordo desanimada, sabe o que é que eu faço? Eu faço um exercício que eu faço sempre. Eu me olho no espelho, eu digo, ei, criaturinha, por que você está assim? Começa a conversar com a minha alma, porque eu me lembro que antes de mim o salmista já fazia isso. Porque está abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de ti, espera em Deus. E é isso que eu falo, aleluia, com a minha alma. Por que você está assim? Por que você está abatido? Por que você está atribulada, Ifna? Por que você não vai crer na promessa que o Senhor te fez? E é justamente nesse momento que a minha alma, ela é revigorada, ela é fortalecida nas promessas do Senhor. Foi por isso, aleluia, que Jeremias, quando estava também passando por uma situação semelhante a essa, a Bíblia conta que ele, ao invés de ficar sentado aonde ele estava, no meio dos destroços ali em Jerusalém, na entrada da cidade, ele disse, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos em nome de Jesus fazer vamos escrever as promessas que o Senhor nos tem feito, vamos orar em cima dela e vamos aguardar o Senhor cumprir. Eu não acredito, aleluia, que Deus, o Senhor, sendo conhecedor da minha e da tua dor, ele vai ficar calado e alheio sem nada fazer. Não, a Bíblia fala que o ouvido do Senhor não tamou, que nem a sua mão encolhida, para que não possa nos salvar nem nos abençoar. Ontem eu estava orando com a minha irmã lá em casa, nós duas à noite, já quase chegar meia-noite, a gente estava ali na presença de Deus, orando, clamando ao Senhor, e ali a palavra que o Senhor me deu foi uma palavra poderosa. Eu digo, Deus, diante de uma luta tão tremenda essa que a gente tem passado, e 1 milhão de pessoas junto com a gente, o que é que a gente pode pensar? Como a gente pode se posicionar diante de uma situação como essa? A palavra que Deus me deu foi Isaías 49:8. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi, te socorri, te salvei e te guardei, porque tenho aliança contigo para te restaurar e repartir contigo uma herança. Aleluia! Preste atenção, no dia aceitável eu te ouvi, socorri, salvei, guardei, fiz aliança contigo, te restaurei e ainda te dei uma herança. Eu digo, Islinha, minha filha, vá-se embora, porque Deus, o Senhor, ele nos ouvirá, nos socorrerá, nos salvará, nos guardará e ainda vai nos dar um presente. Ela disse, é mesmo, mulher? Eu digo, pois vá-se embora, minha filha, glorificando a Deus, porque nesta manhã, o Senhor, aleluia, ou melhor, nesta noite, o Senhor está nos dando a paz, de dormir em paz, na certeza de que Ele não permitirá com que nós venhamos ser destruídos, com que nós venhamos ser esmagados por um sentimento, por um pressentimento, por uma preocupação. Não, filhos, vamos pensar nas promessas de Deus. O que na grande verdade nos leva ao caos é a ausência da leitura da palavra, porque quando eu olho para uma palavra dessa e tenho, aleluia, uma promessa da parte de Deus, ei, não é da parte do governador, não é da parte do vereador, não é da parte de um
delegado, de um advogado, de um marido, de uma esposa, de um filho. Não, eu estou recebendo da parte de Deus uma promessa de me ouvir, me socorrer, me salvar, me guardar, fazer aliança comigo, me restaurar e ainda me dar uma herança. Aleluia! E é por isso, querido, que eu vou me apropriar desta palavra. Ele diz mais, versículo 13, canta, alegra-te, ó terra. Quem é que nós somos? Nós não somos o pó da terra? Deus está falando conosco, ô pó da terra. Ô Ivna Medeiros, se alegra, mulher, glorifica o meu nome, rompe em cânticos de louvor. Eu consolei o meu povo, aleluia, e me compadeci do aflito. Pô, meu querido, que promessa tão gloriosa. Vamos glorificar nas encostas desse Jordão. Meus olhos começam logo a encher de lágrimas, porque verdadeiramente só Deus sabe o tanto de luta que eu tenho passado, o tanto de ameaça, de peleja, de ataque, de levante que eu tenho vivido, mas eu tenho dito, Deus, tu me pôs aqui, não fui eu quem quis ser quem eu sou, não, eu não planejei nada disso. E o Senhor disse, caminha, filha minha, apenas caminha, porque tu chegarás na tua Canaã. E é isso que nós estamos fazendo, querido, em mais um dia de campanha, caminhando, caminhando, caminhando. Deus, o Senhor, nos fará chegar na nossa Canaã. Eu tenho certeza disso. A hora de cruzar o nosso Jordão chegará e nós, em nome de Jesus, contemplaremos o nosso Deus, libertando a nossa alma deste calabouço e de forma extraordinária, nos permitindo viver, aleluia, aquilo que Ele nos tem feito por promessa. Pastora Ivna, mas a minha cidade está um caos, a minha cidade está uma luta, o desemprego assusta, o tráfico de drogas tem aumentado, os meus filhos são rebeldes, a minha causa só Deus pode ajudar. Eu tenho visto, aleluia, os valores morais, familiares sendo totalmente desmoronados, tripudiados, desintegrados. E eu não sei, pastora Ivna, como é que eu vou crer numa mudança diante de um quadro tão caótico. Querido, se você ficar olhando verdadeiramente para a falência, para a miséria, para o nível de grau de tribulações que nós temos passado, verdadeiramente a gente vai ficar que nem os irmãos de Davi. A Bíblia fala que eles estavam lá nas encostas do monte, olhando Golias praguejar. Eles estavam nas encostas do monte, apavorados com Golias. Porém, o Senhor levantou um para mostrar para ele como é que nós devemos fazer. A Bíblia fala que diante daquela peleja, que todos estavam com medo, olhando para o gigante, Davi se levantou e disse, quem é esse maluquete? Quem é esse doido para se levantar contra aquele, aleluia, que nós servimos, ao Deus de Israel? Quem é esse circunciso, esse insolente, esse metido, aleluia? Eu vou, aleluia, contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que nós temos que fazer, querido, resistir toda a fúria do mal, ainda que tudo na nossa volta esteja verdadeiramente pegando fogo. Nós temos que crer que nessa, aleluia, nessa grande fornalha ele será o quarto homem e não nos deixará ser engolidos por este fogo tão cruel que tem se levantado contra nós. Nós temos que colocar no Senhor a nossa confiança. A Bíblia diz de forma muito clara que é o Senhor que vencerá por mim e vencerá por você este combate. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, vamos ficar de posse dessa palavra. Vamos glorificar ao nosso Deus. Vamos exaltar ao nosso Salvador. Vamos, aleluia, apelar para a oração. Quando nós, aleluia, oramos ao Senhor em todo o nosso tempo e apresentamos a Ele a nossa vida, verdadeiramente Ele, aleluia, de pronto ouvirá a nossa oração. Lá no Salmo 80 fala sobre isso. Ontem à noite eu estava em oração com a minha irmã e eu disse, quando eu terminar essa campanha, eu vou fazer um negócio, eu vou chamar o povo, que nem, aleluia, Daniel fez, que nem Neemias fez, e nós vamos orar e vamos chorar pelo nosso povo. Senhor, a Bíblia diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. Oh, glória! Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa, enquanto eu estiver viva, enquanto eu estiver fazendo a obra do meu Senhor, eu vou, aleluia, me utilizar dessas armas, e eu vou orar pelo meu povo, e eu vou dobrar meu joelho pela minha família, e eu vou clamar pela igreja, e eu vou crer que Deus vai responder com fogo do céu. A Bíblia fala, aleluia, que Elias estava numa situação tão difícil quanto a nossa. Havia fome em Samaria, havia idolatria em Samaria, havia pecado da prostituição, havia tudo que você imaginar que Deus reprova, havia e de com força naquele lugar. E a Bíblia fala que muito pior do que isso é porque Elias estava só, e diante das ameaças de Jezabel e de Acabe, Elias ali ameaçado por 450 profetas de Baal, ele estava ali no cume do monte, estava ali diante daquele vale, diante daquela situação, e todos aqueles 450 profetas clamavam e se rasgavam e pediam ao seu Deus: vem me socorrer, mostra que tu é Baal, que Baal é Deus, manda fogo do céu. E nada. Elias, aleluia, disse: vocês terminaram? Cansaram de se rasgar aí na presença do Deus de vocês? Pois dá licença agora que eu vou orar. Eu vou dobrar o meu joelho. Queridos, a oração tem poder. A Bíblia fala que a primeira coisa que Elias fez não foi orar. Ele consertou o altar. E é isso que nós temos que fazer. Consertar o nosso altar hoje. Senhor, se há pecado em mim, perdoa. Se eu fiz alguma coisa que não te agrada, não leve em consideração. Se eu estou fazendo alguma coisa que não verdadeiramente condiz com aquilo que verdadeiramente está escrito na palavra de Deus, tem misericórdia de mim. Peça a Deus, meu querido, misericórdia. Peça a Deus perdão. E eu vou dizer, aí sim nós vamos orar e Jeová vai abrir as comportas do céu e Ele vai mandar o livramento. Ele pode, Ele faz, Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é bendito, Ele é exaltado, Ele é santo, Ele é reto, Ele é todo poderoso, Ele prepara, Ele transborda, Ele cria, Ele age, Ele faz coisas extraordinárias para mostrar que Ele é Deus, aleluia. E quando Ele faz, fica feito, quando Ele divide, fica dividido, quando Ele apruma, fica aprumado, quando Ele guia, está guiado, quando Ele determina, determinado, fica, aleluia. E operando Ele, ninguém atrapalha. Pronto, fechou. Agora eu digo que nem eu disse ontem, Marinha. E Zé Fininho, acabou-se, passa a régua. E é por aí, meu querido. Lá no Salmo de número 80 diz: dá ouvido ao pastor de Israel. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor perante Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem nos salvar. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Glória. Queridos, em nome de Jesus, leia a Bíblia. Nós podemos orar. A oração, ela é a chave, aleluia, que abre as portas da providência. Quando o povo de Deus reconhece que o Senhor é soberano, quando o povo de Deus reconhece que Ele é Deus e que na sua mão está o poder de mover, aleluia, as nações, verdadeiramente a intervenção divina vem. Ela vem. O Deus que nós servimos é o Deus das nações. E Ele tem na sua mão o poder de restaurar as nossas ruínas. Em nome de Jesus, vamos orar. Deus há de intervir no nosso país. Ele há de quebrar toda maldição. Ele há de mostrar para nós, aleluia, de forma tremenda, que quando nós oramos, apelamos por restauração, Ele de forma tremenda e poderosa nos restaura. Ele intervém, Ele participa, Ele não fica à margem do caminho, ao contrário, Ele de forma tremenda e poderosa atende o nosso clamor e de forma extraordinária cura as nossas expectativas e o nosso apelo pela sua graça. Peça, clame,
Ore, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7,14. Nós precisamos clamar pelo nosso país, para ele ser restaurado, pelas nossas famílias, pelo nosso lar, pela nossa cidade, pelo nosso emprego, pela nossa empresa. E aquele que é constituidor, que é restaurador, que é abençoador, nos ajudará. Ele nos ajudará. E nós veremos que verdadeiramente, quando nós dobramos o nosso joelho diante deste Deus, ele responde. Tacaplaçoia na mantuquetéria. Ele vai responder, ele vai responder, ele vai responder e ele vai fazer milagres gloriosos e nós glorificaremos o seu santo nome. Ele está no lugar de honra e de lá, da sua santa morada, ele fará uma baita de uma reforma na nossa vida e nós contemplaremos que só o Senhor é Deus. Nós temos, é claro, e podemos restaurar a nossa esperança no Senhor, porque a nossa esperança em Deus não é uma ilusão, ao contrário, ela é aquilo que nós precisamos para contemplar o sol da justiça raiando em meio aos nossos vales. Portanto, em nome de Jesus, nessa manhã, coloca a tua mente, o teu coração aos cuidados do Senhor, acima de tudo isso que nós temos ouvido, e que eu creio em nome de Jesus que o nosso Deus nos limpará, nos curará, nos exaltará, nos dará, aleluia, pensamentos não de derrota, mas pensamentos de vitória. E você, em nome de Jesus, não mais será guiado, controlado, regido por esse tipo de sentimento depreciativo e de derrota. Ao contrário, mas por um sentimento de vitória e crescimento que só este Deus tem poder de fazer e de executar. Nesta manhã, em nome de Jesus, creia, queridos, aquilo que impossível é para você, é possível para Deus. Fiquemos, pois, de posse das nossas vitórias, porque ainda este ano nós podemos, é claro, contemplar grandes vitórias da parte de Deus na nossa vida, tanto no âmbito financeiro, quanto no âmbito espiritual, como no âmbito familiar. Eu creio que verdadeiramente aquilo que para nós impossível pareça ser, aos olhos de Deus não é. E eu estou crendo, aleluia, que Ele abrirá o Jordão para nós. E nós contemplaremos as vitórias que Ele tem para a nossa vida, uma a uma, sendo estabelecidas. Eu estou de posse da minha vitória e eu sei que Ele vai sim fazer como tem feito no passado. Levantar uma viúva rica para me ajudar. Ele vai levantar um Boaz para me ajudar. Nós estamos aqui na lavoura, juntando o resto de espiga que sobra, e eu não tenho o menor problema de comer migalha que caia da mesa. Por isso, meu filho, eu estou aqui que nem aquela mulher estrangeira que foi pedir ajuda pela sua filha e naquele momento o próprio Senhor olhou para ela e disse: mulher, não é lícito tirar o pão dos meus filhos e dar para os cachorros. E aquela mulher tão humilde disse: Senhor, quisera eu comer ao menos uma migalha que cai da tua mesa. E eu estou desse modelo. Senhor, quisera eu comer pelo menos o resto do osso, chupar este osso que cai da tua mesa, lamantuquetera e minevassuia, porque com certeza vai suprir a necessidade dos meus filhos, vai suprir a necessidade da minha vida, vai suprir a necessidade daqueles, aleluia, que a gente vai ajudando da maneira que pode, e o Senhor é glorificado. Nesta manhã, querido, o apelo que eu faço é: não guarde no seu coração nenhum tipo de sentimento de derrota, mas creia que Deus há de se manifestar em nome de Jesus em nosso favor. A Bíblia diz lá no Salmo de número 103 que o Senhor é misericordioso, compassivo, longânimo, benigno e assaz. Ele é um Deus bastante poderoso e fiel para nos fazer vencer em meio às nossas adversidades. No versículo 13 ele diz que como um pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o amam. Queridos, eu amo esta palavra, eu amo esta palavra, por isso faço dela o fundamento dos meus pés, e quando estou atribulada, eu corro para ela e como ela. Pense no negócio que eu tenho, assim, verdadeiro amor é pela palavra. Eu tenho não sei quantas Bíblias. Se você for na minha casa, você vê em cada canto da casa uma Bíblia, porque onde eu me sento,
eu pego uma para ler. É desse modelo, lá em casa é desse jeito. Não tem espaço para outra coisa, senão as coisas sacrossantas. E não é, meu querido, vaidade minha, não. É necessidade. Necessidade. Pensa numa pessoa necessitada das coisas santas de Deus. Essa pessoa se chama eu. E eu digo, faça do Senhor também a tua necessidade, a tua prioridade, que na tua casa não tem mais espaço para novela, não tem mais espaço para fofoca, não tem mais espaço para miséria, não tem mais espaço para contenda, porque a presença de Deus, ela tange todo o mal, e o nome do Senhor é glorificado. Eu tenho certeza que nesta manhã nosso Deus está trabalhando por nós. E nós iremos identificar os nossos inimigos, vamos derrotá-los e vencê-los no Senhor. Porque essa batalha não é nossa. Essa batalha é de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Espírito Santo, na tua presença nesta manhã, nós estamos, Senhor, aos teus cuidados. E entregamos, meu Senhor, o nosso coração. Entregamos o nosso lamento. Entregamos a nossa dor. Sabemos, ó Deus, que de ti virá o nosso livramento. A tua palavra, meu Senhor, para nós hoje de manhã é: reprime a tua voz de choro e enxuga a lágrima do teu olho, porque há recompensa para o teu trabalho e esperança para o teu futuro. Senhor, eu tomo posse. A palavra que eu tirei agora, foi a palavra que eu tirei agora. E eu tomo posse dessa palavra. Eu creio que há esperança para o nosso futuro, porque nós temos o Senhor, que nos faz viver em nome de Jesus, de uma forma abençoada. Espírito Santo, nos cobre com a tua mão de poder, nos reveste com a tua graça e nos conduz em triunfo, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que nós choramos e pela fé já te agradecemos. Amém. E graças a Deus, que Deus seja louvado em nome de Jesus. E Vila Medeiros. Bom dia, que bom te encontrar aqui. Sorria.